Olá, segundo ano. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos de Zoologia 2. Nós já vimos o filo Molusca. Das 5 classes, nós enfatizamos mais as 3 principais, que é a classe dos gastrópodes, a dos cefalópodes e a dos bivalves, mas nós vimos também aí as poliplacóforas e os escafópodas. Seguindo aí do filo Molusca, nós já vimos os anelídeos, que são classificados de acordo com a quantidade de cerdas no corpo. Nós vimos as poliquetas, as oligoquetas e as aquetas ou irudíneas. E hoje nós vamos ver aí o filo Artrópoda. O filo Artrópoda, ele inclui 5 classes. Hoje nós vamos ver a classe dos crustáceos. Nas próximas aulas nós vamos ver os aracnídeos, insetos, diplópodes e quilópodes. E para finalizar, Zoologia 2, nós vamos para a filo Equinodermata, com a classe aí dos equinodermos. Vamos aqui para o filo Artrópoda. Eu coloquei aqui uma imagem de cada, que é para vocês já irem se familiarizando com os grupos que a gente vai ver. Nós vamos ver os crustáceos, os aracnídeos, os diplópodes, os quilópodes e os insetos. São as 5 classes que incluem aqui o filo Artrópoda. Como eu disse a vocês, nós vamos começar caracterizando o filo e depois vamos para a primeira classe, que é a classe dos crustáceos. O filo Artrópoda é o último filo protostômio. Protostômio é aqui o blastóporo dá origem primeiro à boca, depois ao ânus. Depois desse filo, todos os que nós vamos ver, eles são deuterostômios. O blastóporo dá origem ao ânus, depois à boca. O filo Artrópoda, ele reúne a maior variedade de espécies do reino Animalia. E essa variedade e essa ampla distribuição desse filo em todos os ambientes se deve a uma característica muito importante, que são as pernas articuladas. As pernas articuladas possibilitam a realização de movimentos mais eficientes, fazendo com que eles sejam encontrados em diversos ambientes. Apresenta também vantagem na competição por alimento e na fuga de predadores. Não só as pernas dos artrópodes vão ser articuladas, mas eles também podem apresentar outras partes do corpo com articulações, como é o caso das antenas e das peças bucais, o que vai possibilitar aí uma maior variedade de alimentação. Outras características do filo é a presença de um exoesqueleto quitinoso, é uma novidade desse filo dos artrópodes. Esse exoesqueleto é o esqueleto da parte de fora, que fica presa à musculatura. Esse exoesqueleto, ele é constituído principalmente de quitina, por isso que ele é rígido, ele é firme. Tem o corpo segmentado, com exceção aí dos ácaros. A simetria é bilateral, que tem aquela diferença do dorso e do ventre. Apresentam os 3 folhetos embrionários, por conta disso eles são triblásticos, são celomados e protostômios. Se atentem à característica da protostomia, que é o último filo que vai apresentar aí. Apresentam também a metameria. Lembram que a gente viu lá em anelídeos que o corpo era metamerizado, era dividido em vários segmentos. No caso dos artrópodes, eles também vão apresentar essa metameria. Só que vai ser comum a fusão de metâmeros. Quando esses metâmeros eles se fundirem, vão formar os tagmas. No caso dos insetos, eles vão ter 3 tagmas. Olhem na imagem aqui que fica mais fácil para vocês identificarem. Quais são os 3 tagmas aqui que compõem esse inseto? O abdômen, que é essa parte da bundinha aqui de baixo, o tórax e a cabeça. Então, os 3 tagmas dos insetos, cabeça, tórax e abdômen. Já os crustáceos, eles vão ter apenas 2 tagmas. O cefalotórax é a junção do tórax e da cabeça, que a gente dá o nome de cefalotórax, e o abdômen. Então, perceba que o crustáceo ele vai ter apenas 2 tagmas. A gente vai falar deles mais na frente, que é o nosso grupo de estudo hoje. Vamos avançar. Vou caracterizar para vocês aqui o que é o exoesqueleto. O exoesqueleto, ele é formado por uma carapaça protetora que reveste o corpo do animal, onde os músculos ficam fixados, para dar a ele essa resistência, essa segurança. Funciona como se fosse uma armadura, protegendo contra a desidratação, protegendo contra predadores. Secreta um polissacarídeo chamado de quitina. Esse polissacarídeo vai conferir resistência e impermeabilidade ao exoesqueleto,
que é o que vai proteger o animal e evitar a desidratação. É por isso que a gente chama exoesqueleto de exoesqueleto quitinoso, por conta da quitina, que é o polissacarídeo que constitui. E foi uma importante adaptação evolutiva à vida terrestre, justamente pelo fato de ser impermeável. Vamos para o próximo. Esse exoesqueleto, ele tem as suas vantagens, mas ele também vai apresentar desvantagens para esse filo. A desvantagem do exoesqueleto é que ele não acompanha o crescimento do animal. Então, os artrópodes, por conta disso, eles vão apresentar um crescimento descontínuo. Eles vão apresentar um tipo de crescimento com intervalo. E esse intervalo é o intervalo em que ele vai estar realizando, o período em que ele vai estar realizando a muda. A muda é a troca do exoesqueleto. O exoesqueleto ele precisa ser trocado de tempos em tempos, que é para que o animal ele possa crescer. Como o exoesqueleto ele limita o crescimento do animal, o animal ele só cresce quando troca esse exoesqueleto. Então, ele troca esse esqueleto externo, essa troca é chamada de muda ou ecdise, e a carapaça velha ela é chamada de exúvia. Por que ecdise? Essa muda ela é controlada por um hormônio chamado de ecdisona. Por este motivo, essa troca ela é também chamada de ecdise. Olhem na imagem aqui embaixo, percebam que esse animal está realizando a troca do exoesqueleto. Essa parte aqui que ficou embaixo é o exoesqueleto antigo, ele precisou ser trocado para que o animal ele pudesse crescer, certo? Então, o exoesqueleto ele também apresenta aí as suas desvantagens. Com a presença do exoesqueleto quitinoso, os artrópodes eles puderam desenvolver os apêndices articulados com movimentos amplos. Inclusive, lembram que essa característica foi importantíssima aí para a adaptação deles em diversos ambientes. Esses apêndices articulados, eles servem de apoio para a musculatura, mas eles também vão servir para locomoção, para alimentação, recepção sensorial, reprodução e alguns vão ser utilizados também para defesa. Eu coloquei um gráfico aqui de muda para que vocês percebam a diferença do crescimento dos outros animais quando comparado com o dos artrópodes. O crescimento do artrópode ele é descontínuo. Então, perceba que o animal ele tem um período de crescimento, depois ele para, porque ele precisa trocar o seu exoesqueleto para ele crescer novamente. Então, toda vez que vocês pegarem uma questão que tiver um gráfico de crescimento, em que esse gráfico apresenta intervalos no crescimento, possivelmente é o gráfico de crescimento de artrópode, porque ele precisa trocar esse exoesqueleto. E quando ele troca esse exoesqueleto, ele passa um tempo sem crescer. Os outros animais apresentam um crescimento contínuo aí. Vamos começar agora com a classe dos crustáceos. A classe dos crustáceos vai incluir aí as lagostas, os lagostins, caranguejo, camarão, siri. Vamos caracterizar essa classe. Os crustáceos eles apresentam o exoesqueleto extremamente rígido, inclusive quando comparado com outros artrópodes, o exoesqueleto dos crustáceos ele tem essa maior resistência, porque além da quitina, que é o polissacarídeo principal que constitui o exoesqueleto, eles vão ter a presença aí de sais de cálcio. A maioria das espécies de crustáceo é marinha. Nós temos como representantes marinhos aí as lagostas, os camarões, caranguejos, siris e cracas. Existem também espécies ducícolas, como o caso dos pitus, dos caranguejos e lagostins, e pouquíssimos terrestres. Em algumas bibliografias trazem que o único crustáceo terrestre é o tatuzinho de jardim, que é também conhecido como tatu-bolinha. Esse tatuzinho de jardim, ele constitui o maior grupo de crustáceos verdadeiramente terrestres. E por que ele é chamado também de tatu-bolinha? Porque em algumas situações emergenciais, quando ele se sente em perigo ou ameaçado, eles se enrolam como uma bola para garantir a proteção e evitar a perda excessiva de água pela evaporação. Então, o representante que eu coloquei aqui embaixo para vocês é o tatuzinho de jardim, que é o nosso crustáceo terrestre. Esses crustáceos, eles atuam no equilíbrio das cadeias alimentares. Porque, além deles servir de alimento para outros animais, eles também se alimentam de outros animais, fazendo com que o ambiente fique em equilíbrio. No Brasil, a pesca de crustáceos é regulamentada.
porque algumas espécies já estão em risco de extinção. Inclusive, a gente chama esse período de pesca, se vocês tiverem mais interesse, tem o site do IBAMA, tem lá uma cartilha que fala sobre esse período, a gente chama esse período de defeso. O período de defeso é a época reprodutiva das espécies de crustáceo. Então, nesse período é proibida a pesca de lagostas e camarões. Além da pesca de lagosta e camarão ser proibida nesse período de defeso, para as espécies, esse tipo de animal ele ser captado do seu ambiente, tem que ter existe um tamanho específico que eles possam ser retirados do seu ambiente, um tamanho mínimo. E esse tamanho mínimo ele vai garantir que o animal já tenha atingido a idade adulta e se reproduzido pelo menos uma vez. Por isso que foi regulamentada, por isso que é lei, a pesca desses animais não pode nem ser no período de defesa e eles têm que ter um tamanho grande suficiente para garantir que eles já tenham deixado pelo menos uma prole aí. A maioria é constituída de 2 tagmas, lembra que eu falei lá da lagosta? A cabeça é junta com o tórax, chamado aí de cefalotórax, e o abdômen é separado. No cefalotórax, eles apresentam 2 pares de antenas, 1 par de olhos compostos e 5 pares de apêndices locomotores. Desses 5 pares, a gente chama de pereiópodes. Desses 5 pares de apêndices, o primeiro par, ele pode ser modificado em pinça. A gente chama essas pinças também de quelas. E essas pinças, elas são utilizadas tanto para defesa quanto para captura de alimento. E vai variar de tamanho. No macho, essas pinças, elas têm tamanhos diferentes e na fêmea, elas vão ter tamanhos iguais. As funções vitais dos crustáceos. A digestão, o sistema digestório é completo, inicia-se na boca, onde eles vão ser manipulados e triturados. Depois é encaminhado para o intestino, onde ocorre a absorção dos nutrientes e a eliminação acontece pelo ânus. A respiração é branquial, eles ainda apresentam a circulação aberta, não têm uma circulação fechada dentro de vasos sanguíneos. O sistema urinário, eles apresentam glândulas verdes ou antenais, que ficam situadas à frente da boca, por onde eles eliminam as suas excretas nitrogenadas. Inclusive, existe um mito de que os camarões e os caranguejos armazenam fezes na cabeça, isso não procede, uma vez que esses animais eles têm anos para eliminar esses resíduos que não são digeridos ou que estão em excesso. Na verdade, o que acontece é que as excretas nitrogenadas, que é a urina, elas são encaminhadas para essas glândulas verdes para serem eliminadas. E como essas glândulas elas ficam situadas à frente da boca, lá na cabeça, então tem esse mito de que esses resíduos ficam armazenados lá. Mas existe uma diferença entre excreta e excremento. Excremento é fezes e as fezes são eliminadas pelo ânus. As excretas nitrogenadas que são eliminadas por essas glândulas verdes. O processo reprodutivo da maioria dos crustáceos vai acontecer por meio da cópula, onde o macho utiliza o seu órgão copulador para depositar os gametas dentro da estrutura copuladora da fêmea. Os ovos geralmente são protegidos na região ventral da fêmea. Depois esses ovos eles eclodem em larvas. As larvas formadas elas vão passar por estágios de muda ou metamorfose até se transformarem aí em crustáceos adultos. Já os microcrustáceos e os crustáceos de água doce, eles não têm estágio larval, apresentando aí um desenvolvimento direto. Observem aqui as estruturas internas de um crustáceo. Olhem o que eu falei aqui da glândula verde, por onde eles eliminam as suas excretas nitrogenadas, que são os resíduos da urina. A boca, o ânus, por onde ele elimina o excremento, as fezes. O intestino, as gônadas que produzem os gametas para a reprodução, o hepatopâncreas. Esse hepatopâncreas é uma glândula anexa e ele já surgiu lá desde os molúsculos, eles vão auxiliar no processo digestivo. O coração, os vasos sanguíneos, que ainda não é fechado como o nosso, como os animais mais evoluídos que a gente vai ver lá na frente.
Aqui nós temos os gânglios cerebrais, o estômago, a estrutura interna aqui de uma lagosta.